Maha Vaishnavahaya Tattashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Bhagavata torna-se imediatamente um grande devoto. Shri Chaitanya Bhagavata de Srila Vrindavana Dasa Thakura, Antyakanda, capítulo 10, Shri Pundarika Vidyanidhi Lila Vardhana. Descrição dos passatempos de Shri Pundarika Vidyanidhi. Shri Nitai Gaura Chandra Ki Jaya. Pundarika Vidyanidhi é seu guru. O Senhor Chaitanya disse: pelo arranjo do Senhor Supremo, você irá se encontrar com ele novamente e novamente irá obter o mantra. Então, Shri Chaitanya, ele que é tanto onisciente como a joia mais valiosa entre os oniscientes, disse: Pundarika Vidyanidhi muito em breve virá a Orissa. Em precisos 10 dias, ele virá aqui para ver a mim. Pundarika Vidyanidhi sempre se encontra em meu coração. Certo estou de que você irá atraí-lo até aqui. Enquanto ouvia o Srimad Bhagavatam partindo da boca de seu querido devoto Gadadhara, o Senhor Chaitanya desfrutava de imensa felicidade. Durante a leitura de Gadadhara do Srimad Bhagavatam, muitos sintomas de amor estático manifestava Shri Chaitanya. Uma centena de vezes o Senhor Chaitanya ouviu muitos atentamente, enquanto Gadadhara lia a história de Prahlada e a história de Dhruva. Tempo para nenhuma outra atividade tinha Chaitanya Mahaprabhu. Repetidamente ele ouvia e cantava os nomes e as glórias do Senhor Krishna. O impoluto Gadadhara lia o Srimad Bhagavatam e Swarupa Damodara cantava em Kirtana. Quando Swarupa Damodara dava início a uma canção a glorificar o Senhor Krishna, Chaitanya Mahaprabhu dançava em êxtase. Derramar de lágrimas, tremores, risos, desmaios, bramidos e arrepios eram apenas alguns dos sintomas de amor estático manifestos pelo Senhor Chaitanya. Todos esses sintomas estáticos personificavam-se no Senhor Chaitanya. Manifestando-os todos, dançava o Senhor. Ante a audição dos sonoros kirtanas de Swarupa Damodara, era impossível o Senhor Shri Chaitanya manter sua consciência externa. A todo instante caía ele ao chão. Nenhum outro sannyasi associado do Senhor poderia ser comparado a Swarupa Damodara. Da mesma forma que ele amava Paramananda Puri Goswami, Chaitanya Mahaprabhu amava Swarupa Damodara. O cantar de Swarupa Damodara era tal qual néctar. Ouvindo-o, o Senhor Chaitanya dançava. Disfarçado era como Swarupa Damodara vagueava pela cidade, e capaz de reconhecê-lo ninguém era. Assim como Narada toca sua tambura, Swarupa Damodara canta em Kirtana e faz com que o Senhor Chaitanya dance. Quem poderia ser mais glorioso e afortunado? Eram Swarupa Damodara e Paramananda Puri os dois principais associados sannyasis de Chaitanya Mahaprabhu. Sempre na companhia do Senhor, eram eles quem carregavam a sua danda de sannyasa. Paramananda Puri era afeiçoado à meditação e Swarupa Damodara à realização de Kirtana. Eram esses dois sannyasis como os dois braços do corpo do sannyasi Shri Chaitanya. Com a companhia de Swarupa Damodara, o Senhor Chaitanya desfrutava dia e noite de passatempos de Sankirtan. Quer dormindo,
comendo ou caminhando, o Sr. Chaitanya não deixava Swarupa Damodara sequer por um instante. Em seu ashram anterior, o ashram de vida de família, de chefe de família, Purushottama Acharya era o nome de Swarupa Damodara e Pundarika Vidyanidhi era seu amigo próximo. Quando o Sr. Chaitanya cruzava ali o caminho, Swarupa Damodara cantava. Então, dançando em êxtase, o Sr. Chaitanya já não mais sabia qual caminho seguia. Shri Shri Chaitanya Bhagavata Ki Jai, Srila Vrindavana Dasa Thakura Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 4. Hiranyakashipu aterroriza o universo. Verso 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Saidham Nijitakaku, Saidham Nijitakaku, Ekarat Vishayam Priyam, Ekarat Vishayam Priyam, Yatopajo Shambhu Jano, Yatopajo Shambhu Jano, na tripiada de Tendriya, na tripiada de Tendriya. Saitam Nijitakaku, Saitam Nijitakaku, Ekarat Vishayam Priyam, Ekarat Vishayam Priyam, Yatopajo Shambhu Jano, Yatopajo Shambhu Jano, na tripiada de Tendriya, na tripiada de Tendriya. Saidham Nijitakaku, Ekarat Vishayam Priyam, Yatopajo Shambhu Jano, na tripiada de Tendriya. Saha ele, Hiranyakashipu, então, assim, Nirjita, controlou Kakub, todas as direções dentro do universo. Ekarat, o único imperador de todo o universo. Vishayan, objetos dos sentidos materiais. Priyan, muito agradáveis. Yatha Upajoshan, tanto quanto possível. Bunjanaha, desfrutando dos não, Atripyat, estava satisfeito, Adita Indriya, sendo incapaz de dominar os sentidos. Tradução, vamos repetir, por favor. Apesar de alcançar o poder de controlar todas as direções,
E apesar de desfrutar fartamente, de todas as classes, do cobiçado gozo dos sentidos, Hiranyakashipu estava insatisfeito, porque ao invés de dominar seus sentidos, permanecia servo deles, Significado dado por sua divina graça, Abhay Charanaravindan Bhakti Vedanta Swamara Srila Prabhupada Ki Jai. Este é um exemplo da vida súrica, demoníaca, né? Os ateístas podem avançar materialmente e criar uma situação muitíssimo confortável para os sentidos. Porém, como são controlados pelos sentidos, eles não podem ficar satisfeitos. Este é o efeito da civilização moderna. Os materialistas são muito avançados em desfrutar de dinheiro e mulheres. Porém, a insatisfação prevalece na sociedade humana porque, sem consciência de Krishna, a sociedade humana não pode ser feliz nem pacífica. No que diz respeito ao gozo dos sentidos materiais, os materialistas podem continuar aumentando seu gozo até as raias da imaginação. Mas, como são servas dos seus sentidos, as pessoas nesta condição material não podem ficar satisfeitas. Hiranyakashipu era um exemplo vívido deste estado de insatisfação humana. Narayana namaskritya narachaivam narotamam devim sarasvatim vyasam tato jayamudiraye Shri Chaitanya manobhistam vistapitam jena bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagadpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Saidhan Nijita Kaku Ekarat Vishayam Priyam Yato Pajosha Bunjano Natripyad Aditendriya. Apesar de alcançar o poder de controlar todas as direções e apesar de desfrutar fartamente de todas as classes do cobiçado gozo dos sentidos, Hiranyakashipu estava insatisfeito porque, ao invés de dominar seus sentidos, permanecia servo deles. Aqui nós estamos ouvindo um segredo velado para os materialistas. O materialista não sabe disso. Na consciência de alguém que pensa que é o corpo, na consciência de alguém que tem uma compreensão neófita de existência, animalesca, ele jura que quanto melhor ele conseguir comer, quanto melhor ele conseguir dormir, quanto melhor ele conseguir fazer sexo,
quanto melhor ele se defender, ele também vai ser feliz. Esse é o princípio da felicidade para o ser humano ignorante, que não é muito diferente de animal. Não é muito diferente. Então, independentemente das conquistas materiais, independentemente das opulências materiais, do conhecimento material, da educação mundana, da respeitabilidade que alguém alcança na sociedade humana por ter se tornado um homem de destaque, independentemente de todas essas coisas, ele não pode realmente ser feliz e desfrutar de bem-aventurança, porque o seu conceito de felicidade, o seu conceito de prosperidade é equivocado. É equivocado. Esse princípio de estar sempre preocupado em como comer, em como dormir, em como se defender, em como se acasalar, ele existe desde tempos imemoriais para todos os animais e para os homens mais primitivos. Então, qual é a diferença para um assim chamado homem moderno, avançado, educado? Qual é a diferença? Nenhuma. Não tem diferença. Se nós formos ver, se nós observarmos a criação, se nós observarmos, por exemplo, os nossos animais domésticos, a convivência que a gente tem com eles aqui, tão próximos da gente, a gente vai ver que a felicidade do animal que não tem inteligência nenhuma desenvolvida, se comparado com a dádiva da inteligência humana, né? É muito pouco, muito rudimentar. Vamos ver que toda a preocupação deles é sempre assim, ele está sempre correndo atrás de algo para comer, sempre feliz se vê a possibilidade de que vai comer, sempre procurando um canto para dormir, sempre satisfeito se pode descansar em paz, se enrolar como um gato gordo no sol, né? Cruzar os braços, colocar o queixo em cima da patinha assim, que nem o cachorrinho. Feliz. Feliz. Barriga cheia, coração contente. Comeu, está feliz, dorme. E no exato momento da sua hora de acasalar, ele vai à luta. Ele vai à luta, ele passa a noite inteira pulando os muros, caçando a gata, gritando, e a gata também. E pode estar chovendo, pode estar ventando. Os gatos viram a noite assim, fazendo aquela algazarra do sexo, aquela gritaria, né? Aquela gritaria. O cachorro, mesma coisa, não quer nem saber se está dia ou noite, na esquina ou dentro de algum quintal, ele quer se acasalar. E se alguém tirar esse pseudo conforto dele de comer bem, de dormir bem, de se acasalar bem, ele arranja os dentes, ele ataca, ele se defende. Isso é conceito de vida animal.
conceito de vida animal. Então isso aí só para um homem é muito pouco que tem inteligência superior. Muito pouco. O homem não vai ser feliz só por comer, dormir e se acasalar bem, se defender bem. Se defender com bomba atômica, se acasalar em camas de água, de ar, ou se fartar dos assim chamados bons pratos, pratos finos e requintados, dormir muito confortavelmente com colchão e travesseiro de primeira, no seu palácio, na sua mansão. Não é isso que vai fazê-lo feliz. Não é isso que vai diferenciá-lo de um animal rude, ignorante. Haranidra baya maitu não. Tchau. Comer, dormir, se acasalar e se defender, chamanhaeta pachubi narana. Qualquer animal está fazendo. Qualquer animal faz isso. E se um homem faz só isso, primeiro que ele não está cumprindo com o propósito da sua forma humana de vida, que é um corpo superior, destinado à compreensão mais refinada, mais superior, a simplesmente comer, dormir, se acasalar e se defender. E segundo, que isso não diferencia ele de outro animal em nada. O animal faz isso muito bem. O homem, com toda a inteligência dele, quando vai fazer o mesmo, nem sempre faz muito bem. Tem qualquer problema para fazer isso. Ou não. Não é assim? Ou não. Sequer tentando imitar o animalzinho inferior, ele consegue, assim, dormir com muito sucesso, comer com muito sucesso, se defender com muito sucesso e se acasalar com muito sucesso. Nem sempre. Nem sempre. Aliás, invariavelmente, comer, dormir, se acasalar e se defender, o ser humano é uma tarefa hercúlea, é qualquer problema. Ou não? Então vejam só. Perdendo tempo atrás de algo que não vai lhe dar felicidade verdadeira e não o diferencia de seres inferiores. No sentido corpóreo da existência. Como almas, todos são iguais, desde o gato, desde o cachorro até o ser humano. Já é outra história. Então, da morrida chama de Kovichecha. O ser humano tem que entender como ele pode ser feliz de verdade, encontrar a bem-aventurança de verdade, e como ele pode ter uma vida diferenciada desses animais de inteligência inferior, limitada. Essa é a grande sacada. E quem faz isso aí está entendendo o que significa ser humano. Resumo da história é que, primeiro, que é muito difícil comer bem, dormir bem, se defender bem, se acasalar bem, com paz. É muito difícil. E segundo, que por mais que a gente faça isso bem, se só se faz isso, isso não nos diferencia de animais, mentalidade animalesca, independentemente da quantidade de diplomas que possamos ter pendurado na parede, isso não quer dizer nada. Independentemente disso, o ser humano tem que entender o que é Dharma, o que é ocupação.
que é Dharma para o ser humano? É no mínimo, uma ocupação que o diferencia dos animais. Senão não é Dharma para ser humano, não é assim? Dharma hitesham adhiko vishesha. E se compreendendo qual é a ocupação adequada para o ser humano, que o ser humano não pode comer como animal, senão ele vai ter que entrar num corpo de animal. O ser humano não come que nem porco, não come que nem cachorro, não pode comer que nem tigre, não come que nem leão. Não pode fazer isso, senão isso é ignorância. E Krishna vai ter que satisfazer a ignorância dele, colocando ele num corpo assim, adequado para ele comer excremento como porco, para ele comer carne como leão, como tigre. É assim. E não pode dormir como urso. Ele tem que dormir o necessário para se manter saudável e bem. Ele terá que nascer como um urso para satisfazer o seu desejo tamagúnico, tamásico, ignorante de dormir. Não pode se defender como qualquer animal se defende. Não pode. O ser humano tem condições de diálogo, de conversa, de entendimento. Ele não pode, só porque alguém pisou no pé dele num vagão cheio do metrô, ele imediatamente vai virar um soco na cara de quem pisou, porque não é assim, não é isso. O ser humano não é isso. Não pode. Ele não pode, só porque me tornei poderoso, controladorzinho de algum país nesse mundo, se outro país não fica submisso a mim, não me dá riqueza, não se deixa ser manipulado por mim, eu jogo uma bomba atômica lá. Eu vou invadir lá com o meu exército. Se eles não pensam como eu, se eles não pensam como eu, se eles não pensam como aqueles que eu faço com que pensem também como eu, então eles devem ser invadidos e dizimados. Essa é uma loucura, né? Não. E não pode se acasalar assim. Aliás, deveria pelo menos se acasalar como os animais se acasalam para procriar, né? Mas nem isso faz. Se acasalam para o gozo dos sentidos, se acasalam das maneiras mais absurdas possíveis, mais pervertidas possíveis, tentando extrair prazer na relação sexual. Sequer é para procriar. Então isso é um disparate. Isso aí, se o ser humano entende que ele não pode ser dessa maneira, ele está entendendo o Dharma do ser humano, a ocupação do ser humano. O que é condizente à forma humana de vida e o que não é. E agir dessa maneira significa se situar em bondade, um ser humano lúcido, sóbrio, que não age como o ignorante comendo e dormindo qualquer coisa de qualquer maneira, que não age como um ignorante se defendendo com o falso ego lá nas estrelas quando alguém fala com ele, que não se acasala como um devasso, louco por gratificação dos sentidos, como Hiranyakashipu. Hiranyakashipu quer dizer ouro e cama macia. Quer dizer, sexo e opulência.
Porque mesmo fazendo tudo isso não vai haver satisfação, gente, porque essa não é a posição do ser humano. Agora, compreendendo tudo isso e fazendo isso de maneira sóbria, não se corre o risco de ter que, por ignorância, entrar num corpo animal para ter que satisfazer seu desejo de satisfação dos sentidos animalesca. Não se corre esse risco de perder a vida humana. Com um pouco de ausência de ignorância e tamaguna, e o estabelecer-se em Rajaguna, em bondade, em paixão, pelo menos ele se mantém como um ser humano. Vai nascer nas próximas vidas tentando concluir seus deveres inacabados, suas tarefas, suas metas. Mas também só isso não basta. Ele deve se situar em bondade, porque em bondade ele se mantém sim como ser humano, no mínimo, ou quem sabe como semideus no próximo nascimento. Isso é resultado de alguém agir em Sattva-guna e não em Rajaguna e Tamaguna, e pode ser beneficiado com um karma melhor no próximo nascimento, ou quem sabe até nascer num planeta celestial onde o sofrimento é menor e o desfrute é maior. Mas ainda assim, isso é Dharmo Hite chama de Kovishesha, Dharmena Hina Pashubi Samana. Isso diferencia ele dos animais, mas isso ainda não soluciona a posição condicionada dele, nem dá aqui, agora e na próxima vida felicidade verdadeira, Ananda. Não dá ainda Maya Shuka, felicidade material que ainda é temporária, porque a mente, apesar de todos os pesares, apesar de estar já em bondade até, se alguém for sensato assim, ainda é Dushtamana, mente descontrolada, ainda é mente que está pensando, sentindo e querendo o que não se deve querer. Coisas materiais, desfrute material, de alguma maneira, por mais sutil ou piedoso que possa parecer esse ser humano, ele está ainda enredado. Então, o que tem que se buscar é a completa erradicação da ignorância. Porque pensar que é um animal ignorante é o suprassumo da ignorância. Pensar que é um ser humano como alguém na paixão e que tem muita coisa para fazer nesse mundo, muitas conquistas, e não pode ficar aí parado, como dizia o El Seixas. É uma porção de coisas grandes para conquistar e não posso ficar aí parado. Isso aí é paixão. E também se manter na bondade é o melhor, porque pelo menos dá a possibilidade de alguém entender Vishuddha Sattva, a transcendência, a bondade pura, mas ainda não é o ponto final, ainda não resolveu completamente a situação da alma condicionada. Então, o que resolve? O que resolve é erradicar completamente a consciência de que sou um homem bom, piedoso, sensato, sou um homem, ou sou um animal. Animal, desfruto como animal porque eu sou, né, Edmundo? Animal, esse cara é um animal. Que grande coisa isso, gente. Grande coisa isso. Talvez vocês consigam aí controlar o sentido de vocês, porque vocês, sabe, não nasceram como eu, como um puro sangue, assim, que sou muito viril mesmo, muito macho, eu tenho que desfrutar. Tem toda essa loucura, isso é ignorância, paixão e bondade. Eu falei dos três aqui, mas nada disso resolve. O que vai resolver outra coisa.
Outra coisa muito mais refinada é nós entendermos que nós não somos esses corpos, que nós não vamos ser completamente felizes simplesmente gratificando esses sentidos materiais, que nós não vamos de maneira nenhuma debelar de vez com o nosso condicionamento material enquanto nós tivermos essa consciência de eu e meu, arranmamete. Eu sou esse corpo. Eu sou esse corpo. Não, a gente tem que entender que nós somos almas espirituais. E a alma, de acordo com as Escrituras, por isso que a gente tem que obedecer as Escrituras e aceitar as Escrituras. Senão não vamos chegar a lugar nenhum. Aqui no verso seguinte, Prabhupada vai citar o Bhagavad Gita, Jatshastra Vidim Usridiya Vardate Kamakarata. Esse verso é famoso, Kamakarata. Então, Nasa Siddhin Navapnoti Na Sukham Naparangatim. O destino último, o destino supremo. Nós temos que entender qual que é a meta suprema para o ser humano. O que nós devemos buscar? Nós devemos entender qual que é a felicidade suprema e não felicidade temporária, miserável, que acaba em miséria. Nós temos que entender como que a alma é Ananda Maya Vyasa, feliz por natureza, e desfrutar dessa felicidade pura, Ananda. Então, aquele que rejeita os preceitos das Escrituras e age de acordo com os seus próprios caprichos, não alcança nem a perfeição, nem a felicidade, nem o destino supremo. Aí, isso é o que Krishna falou. Isso é o que Krishna falou. Então nós temos que Atmendriya, Priti, Icha, Taribalikama. Nós temos que entender que qualquer ação nossa, por mais sofisticada que seja, como as de Hiranyakashipu, poderosíssimo, se é para gratificação dos nossos sentidos, a nossa ação, elas são simplesmente luxúria, causa de enredamento. Kamaesha Krodaesha, Rajaguna Samudbhava Mahashana Mahapapma, Vidyanam e Havairinam. Krishna falou no Bhagavad Gita, é unicamente a luxúria, orja, que nasce do contato com o modo material da paixão, e que é o inimigo desse mundo, que tudo destrói, que tudo devora. Que tudo devora. Então, Krishnendriya, Priti, Icha, Dari Premanama. Então, se nós agirmos como almas, servos eternos de Krishna, se nós buscarmos satisfazer os sentidos transcendentais de Krishna, não os nossos sentidos, nós vamos estar trilhando o caminho do amor por Deus, o caminho da liberação, o caminho da transcendência, o caminho da felicidade verdadeira, eterna, Ananda. Nós vamos estar sendo Shakti, eternos, Titi, plenos de conhecimento. Esse é o conhecimento verdadeiro. Esse é o conhecimento que eu acabei de ler aqui. Conhecimento dos Shastras, das Escrituras reveladas. Titi e Ananda, plenos de bem-aventurança. Então o recado das almas liberadas para as almas condicionadas, para que elas também desfrutem do status de alma liberada, felicidade verdadeira, bem-aventurança verdadeira, conhecimento verdadeiro, e não como Hiranyakashipu aqui tentando ser imortal, mas vai ter que morrer, mas se tornando realmente imortal. Quando deixar esse corpo, volta ao lar, de volta ao Supremo. Prabhupada repetiu tanto isso em seus significados, de volta ao lar, de volta ao Supremo. E tem gente que se acha muito inteligente, a tal ponto de dizer que Prabhupada era muito repetitivo. Muito repetitivo.
Poxa, mesmo Prabhupada falando, usando de como oração, dessa repetição enfática, nem assim ninguém levou a sério, ninguém entende que temos que voltar ao lar, voltar ao Supremo. Que nós não somos habitantes desse mundo, nós somos do mundo espiritual. Que nós não somos esses corpos, nós somos almas espirituais. E que as escrituras falam que a alma espiritual ela é servo eterno de Krishna, por natureza. Portanto, se ela não servir Krishna, ela vai ter que servir seus sentidos materiais. Ela vai ter que ser um Godasa, não um Goswami, um controlador dos sentidos. Portanto, a felicidade verdadeira só é resgatada quando alguém não satisfaz seus sentidos, mas satisfaz os sentidos do Senhor dos sentidos. Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchyate. Isso é bhakti, isso é serviço devocional, isso é o que a gente faz, isso é o que a gente está tentando fazer, gente. Isso é o que todo mundo tem que tentar fazer, porque só essa prática dá a felicidade verdadeira. Só essa prática erradica a ignorância crassa de pensarmos que somos esses corpos. Atma, somos almas, não somos esses corpos. Mas a alma corporificada também é chamada de Atma, Atmendriya, porque faz tudo, se esforça que nem um louco para gratificar os sentidos. Atmendriya, Priti, Vancha, Taribalikama, mas isso aí é chamado de luxúria. Não importa que nível seja, é luxúria. E a luxúria é o inimigo pecaminoso da alma. Como ser humano, que se não for controlada, ela destrói tudo. Porque ela surge do contato com o modo material da paixão, o desejo de desfrutar. Cama. Agora, Krishnendriya. Quando nós buscamos satisfazer os sentidos do Senhor dos sentidos, aí sim. Priti, Icha, Dari Premanama. Isso aí é chamado de amor por Deus. Isso é chamado de amor por Deus. Isso não é luxúria, é amor por Deus. Dari Premanama e Dari Barikama. Então os devotos devem fazer isso, devem almejar isso, devem buscar essa diferença de ser humano para animal. E uma vez estabelecidos como seres humanos, devem trilhar o caminho das almas perfeitas, dos Mahatmas, das grandes almas, para ver se realmente se torna plenamente feliz, bem-aventurado, repleto de conhecimento transcendental. E quando deixar esse corpo, conquista a eternidade. Não volta nunca mais a nascer nesse mundo temporário e miserável. Não volta nunca mais a ter que experimentar nascimento, doença, velhice e morte. Isso é ser inteligente, isso é ser humano. Ser humano. Ser humano tem que ser isso aí. Isso aí tem que ser o ser humano. Devemos entender, nós não somos esses corpos. Portanto, nada nos pertence, sequer o corpo. E se eu tento desfrutar de qualquer coisa que não é minha, isso é ilusão. E o resultado disso é que isso tem um preço. Porque eu estou sendo stena, ladrão. Estou roubando algo que não pertence a mim. E quando roubamos, temos que pagar pelo roubo. Então, o princípio é Sarvopadi Vinigupta Taparatena Nirmana. É entender que nós não somos esses corpos. É entender que não podemos continuar nos identificando com qualquer coisa. É erradicar de vez a identificação corpórea, a designação material. Eu não sou esse corpo, então logo eu não sou nem um doutor, nem um PhD em nada, nem um burro ignorante, eu não sou inteligente nem burro, eu não sou fraco nem forte, eu não sou rico nem pobre, eu não sou preto nem branco, eu não sou brasileiro nem estrangeiro. Eu sou alma espiritual. E alma
é alma, todas são iguais. E as almas todas são Jivaera, Swarupahaya, Krishnera, Nityadasa, por natureza servos eternos de Krishna. Portanto, acertar significa isso. Procurar satisfazer os sentidos de Krishna, não os nossos. Procurar dar prazer para Krishna, não para nós mesmos. Procurar voltar ao lar, voltar ao Supremo. E nada mais. Porque as escrituras falam que a alma, Bhagavad Gita, cai uma vez só. Ela caiu uma vez, voltou para o mundo espiritual, nunca mais ela volta a cair nesse mundo. Petyapunarti amando Kalayama Shashvatam Natnuvant Mahatmana Samsiddhi Paramangata. As grandes almas que são yogis em devoção, porque compreenderam isso e agem de acordo com essa compreensão, ao deixar esses presentes corpos, porque alcançaram a mais elevada perfeição, a mais elevada compreensão, ao deixar esses presentes corpos, voltam ao lar, voltam ao Supremo e nunca mais precisam enfrentar nascimento, doença, velhice e morte, voltar a nascer nesse mundo temporário e miserável. Então essa é a inteligência que o ser humano deve perseguir, tentar desenvolver. Inteligência pura, transcendental, superior. Atmika Buddhi, inteligência da alma, que está em contato com a alma suprema, que é o amigo que está tentando ajudar no coração. Vyavasatmika Buddhi, Ekehakuru Nandana. E não deve deixar entrar qualquer desvio nesse caminho. Deve ser fixo nessa meta, nesse entendimento, nessa atitude, nessa ação de serviço transcendental ao Senhor dos sentidos, a suprema personalidade de Deus, o filho de Nanda Maharaja, Ekehakuru Nandana, Pahu Shakaryanantascha Buddhayu Vyavashaina. A inteligência de quem está determinado assim é unida com Krishna, é única, é indesviável. Mas a inteligência de quem não chegou nesse nível é multidiversificada. É um desastre. A mente dele é dushtamana. Não está controlada e vai pensar, sentir, querer qualquer coisa, vai arrastá-lo para qualquer lado, inclusive para formas inferiores de vida, o que dizer de se manter preso aqui nesse mundo, nascendo como ser humano. Então esse é o desastre para o ser humano, que não está sabendo fazer bom uso da sua vida humana, do seu corpo humano. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai.